Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. E hoje nós vamos ver Range for. Se vocês lembrarem lá do vídeo sobre referências, né, a gente tinha esse código aqui. Né? A gente declara uma string com algum certo valor inicial aqui. E para cada caractere dessa string, né, a gente precisava fazer esse for aqui, né, iterando entre cada um para a gente poder transformar cada letra em maiúsculo. Né? E eu falei para vocês que a gente tinha uma forma extremamente mais simples de fazer isso aqui. A gente não vai precisar recompilar isso aqui, afinal a gente já fez isso no outro vídeo, né? Então, como é que a gente poderia fazer para fazer esse laço aqui de uma forma muito mais fácil? O range for, ele usa o mesmo nome, né? Ele usa a mesma keyword for, só que a diferença está no que a gente escreve aqui dentro. Né? A única coisa que vai mudar é a parte de dentro. Então, né, é de se esperar que a gente vai ter esse nome aqui, né? A gente vai ter que iterar em alguma coisa relativa a esse nome, né? E é exatamente isso, ou seja, a nossa string não armazena caracteres. Então, né, o que acontece se a gente for colocar assim? O range for é justamente isso aqui, né? Para cada letra presente em nome, faça alguma coisa. Né? E o que a gente está fazendo aqui dentro? Não era essa operação da gente pegar a letra e atribuir o resultado desse toWrapper? Né? E a gente vai fazer aqui a mesma coisa. Ou seja, letra igual, né, ao toWrapper da letra. Né? Só que aqui tem um problema. Né? Eu não sei se eu cheguei a enfatizar isso para vocês até hoje, mas quando a gente escreve um tipo, né, sem especificar se ele é uma referência ou um ponteiro, ou se a gente está falando, não, é um caractere, né? Sempre que a gente tem isso, por exemplo, se aqui em vez de ser uma string, eu só tivesse colocado assim. Isso aqui a gente, na verdade, estaria recebendo uma cópia da string definida na main. Né? Só que aqui a gente está usando uma referência. Né? A mesma coisa acontece aqui no nosso range for. Né? Se a gente só fala char letra, né, ela está pegando uma cópia de cada letra do nome, está transformando em maiúsculo e reatribuindo dentro do laço, mas após o final do laço, a gente vai ver que a nossa string lá não mudou nada. Né? Então vamos tirar esse laço antigo aqui e vamos rodar esse código só para a gente ver que realmente ele não vai alterar a string. Né? A gente compila aqui e roda, e a gente vê que o programa passou essa string, a função rodou e não aconteceu nada. Né? Não aconteceu nada, justamente pelo que eu falei para vocês. Né? Esse código aqui está pegando uma cópia de cada letra. Né? Só que a gente quer alterar. Então, se a gente quer alterar, a gente precisa de referência. Agora, como a gente está pegando uma referência para cada letra, agora sim a gente vai conseguir alterar a nossa string. Né? Lembrando que aqui na main, ó, a gente define a string, né? A gente imprime ela, passa para a função, depois imprime ela de novo. Né? Então agora é de se esperar que as letras tenham ido para maiúsculo. Não aconteceu nada na compilação e agora a gente tem o nosso efeito esperado. Então a gente vê que é muito mais fácil, né, a gente escrever um código assim. Né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Então é muito mais fácil a gente bater um olho aqui e ver, para cada letra presente em nome, faça alguma coisa. Né? No caso aqui a gente teria que colocar o e comercial, né? Na hora que eu escrevi não tinha ainda, né? Então agora sim, né? Fica muito mais fácil a gente ver que a gente está acessando cada letra, né? Por referência, tendo um acesso de escrita, e a gente consegue alterar aqui dentro. Muito mais fácil assim do que a gente declarar um inteiro e ter que pegar o tamanho do negócio, definir qual é o passo, se vai ser mais um, mais dois, o que é. Para aí a gente fazer um código, né, também usando indexação. Né? Aqui é muito mais fácil, a gente consegue dar um nome específico. Aqui a gente está usando o nome i. E aí, o que é isso? Lógico, a gente sabendo que é uma string é fácil de ver, né? Que isso aqui é um caractere. Mas às vezes você está usando uma coleção de dados que pode ser um dado mais complicado. Né? E aí para você definir o que cada dado representa, você vai chamar só de o nome da coleção, é um item da coleção, mas, né, especificamente o que esse item representa. Né? Então se a gente usa um range for nesses casos, fica muito mais fácil da gente ver o que está acontecendo.
né? Então, o que a gente poderia fazer aqui de diferente? Como a gente já viu, a gente consegue pegar por cópia, a gente consegue pegar por referência, e falta um outro caso, né? Como a gente já viu constantes, né? Aqui poderia ser interessante, por exemplo, em vez de a gente chamar essa função de toUpperCase, vamos chamar ela de printchars, né? Vai imprimir cada caractere, né? Novamente, né? Lembrando do vídeo passado, né? Se a gente só vai imprimir, a gente não precisa de acesso de escrita nessa variável, né? Então vamos definir ela aqui como sendo uma constante. E aqui embaixo também, né? E se a gente não precisa de acesso de escrita, a mesma coisa se reflete no nosso for. A gente coloca aqui, né, uma referência para um caractere constante. Nesse caso aqui, você pode até pensar, pô, mas é pedante, né? Porque aqui já é definido que é constante, né? Você não precisaria colocar isso aqui, né? Tudo bem, né? Mas assim, eu só estou comentando porque nem sempre, né, esse dado aqui ele vai ser constante. Pode ser que no trecho de código você esteja usando, né? Por exemplo, se fosse aqui na main, né? Se fosse na main, né, a gente vê que essa variável ela não é constante, mas pode ter um determinado trecho de código que você quer passar pelas letras, mas sem alterar a sua string, né? Então, nesses casos, você usar o const aqui, né, faz muito sentido. E aqui vamos só colocar uma impressão. Só imprimir mesmo cada letra, né, numa linha diferente, né? E aqui, né, vamos omitir isso aqui, né, porque a gente não precisa mais ter essa impressão duplicada, né? A gente recompilando e rodando, e acontece justamente o que a gente esperava. E assim, né, assim, apesar de parecer meio pedante, né, por exemplo, pode ser que a função não fosse de imprimir, mas fosse para fazer alguma outra operação, né? Você colocar constante aqui até permite, caso você, por exemplo, você esqueceu de um determinado detalhe que você precisava implementar nessa função, que na verdade você não pode receber constante, você precisava alterar, por exemplo, né? Então, nesse caso, vamos supor que, por exemplo, que aqui embaixo você vai adicionar um código que precisa alterar. Precisa alterar o nome, né? Então, vamos supor que você precisasse alterar essa função, né, de forma que aqui embaixo você precisasse alterar, né? Só que esse trecho de código não precisa. Então, se você já colocou const lá, por mais que já tivesse, né, isso te permite o quê? Você chegar aqui e simplesmente alterar essa função, deixar ela não ser mais constante, mas esse trecho de código em específico, que não precisa ter acesso de modificação, você conseguiu manter né, o fator constante dele. Né? Então é sempre bom tomar esse cuidado, né? Não achar que aqui é desnecessário. Não, se você acha que aquele trecho de código faz sentido ser constante, sempre coloque a alteração de const naquele trecho, né? Mas esse range for não é útil só para strings, né? Como eu falei, qualquer coleção de dados, né, que você consiga iterar nela, a gente vai poder usar isso. Então vamos, por exemplo, em vez de usar string, vamos usar um vector. Vamos supor que a gente tenha esse vector aqui de números. E a gente quer imprimir cada um desses números. Então, da mesma forma que a gente fazia lá para os caracteres, né, a gente consegue definir aqui. Então, para cada número presente em números, a gente vai fazer aqui a operação de imprimir cada número, né? E aqui, novamente, né, a gente está pegando por cópia. E se a gente quisesse, a gente também poderia definir isso aqui como constante, apesar de ser uma cópia, né? Eu sempre, como eu já falei para vocês, eu sempre gosto de colocar constante sempre que possível. Então, se eu não estou alterando aqui dentro, para mim faz sentido eu pegar isso aqui como sendo uma cópia constante. Né? Se a gente quisesse, poderia pegar uma referência constante também, né? Fica a critério, né, de como você vai utilizar. Né? No caso aqui, a gente só tem um inteiro comum, né? É um tipo de dado dos básicos, né? Mas se fosse alguma coisa mais complexa, por exemplo, se fosse um vector de strings, ou um vector de, sei lá, algum elemento mais complicado e que tem um tamanho razoável, né? Nesses casos você poderia, né, até preferir usar a referência. Né? Mas como é só um inteiro, né, aqui você não... a princípio você não vai ter tantos ganhos aqui de pegar uma referência ou não, né? A gente pode usar isso aqui para fazer essa impressão. A gente recompila e roda e tranquilamente a gente consegue acessar cada elemento daquele vetor, né? E novamente, né, se a gente tivesse também uma função, por exemplo, square all, que você vai, tipo, multiplicar todo mundo por 2, né? Então aqui você poderia receber né, no caso da gente aqui é um vector de ints, né? Então a gente vai receber uma referência de vector de ints, a gente vai chamar de numbers também.
né? E aqui embaixo o código é muito parecido. A gente pode até pegar aqui parte desse código que a gente já fez. Então, o que a gente quer fazer? Né? Aqui no caso não vai ser constante. A gente vai pegar uma referência de cada número. E para cada número, a gente quer simplesmente multiplicar ele por 2. Então a gente vê que é muito mais simples, né, da gente escrever um código assim, né, do que aquele que nem a gente tinha no exemplo antigo. A gente criava um inteiro aqui e aí tinha que pegar o tamanho e definir o passo, a gente ia fazer números e aquela coisa toda, né? Aqui fica muito mais simples, é muito mais direto, você consegue dar um nome específico, né? Vamos aqui chamar essa função antes de imprimir todo mundo. Square all, a gente passa o nosso numbers, né? Então é de se esperar que na saída vai ter tudo duplicado por 2. E recompila aqui, roda e ocorre exatamente o que a gente esperava, né? Então, pessoal, eu acho que é um recurso assim simples de demonstrar, né, o uso. A gente vê que a gente tem muito ganho, né, ao utilizar o range for, né? A gente consegue escrever de forma mais fácil, menos propenso a erro, né? Porque se a gente está usando o i, a gente tem que se preocupar, vai que a gente está sem querer alterou esse i no meio da iteração, ou será que, sei lá, o passo, né, tá definido errado. Às vezes o controle lá do laço, a gente está usando um i, mas na hora de definir, sei lá, i menor alguma coisa, a gente errou ali naquele negócio também. Então tem muitos focos de erro. Enquanto que a gente está usando o range for, é muito simples. A gente fala, ó, tem esse nome aqui, e esse nome representa cada elemento desse grupo aqui. Acabou, né? Não tem mais problemas, né? Um outro benefício, como eu já falei, a gente consegue dar um nome específico, né? Então, às vezes o nome da coleção é um nome estranho, né? Só que cada item ele tem um nome conhecido mais fácil, né? Então, a gente usando um range for, a gente consegue, né, gerar esse nome no código de forma que a gente já identifique mais facilmente o que aquilo representa. Eu acho que o que falta falar são das partes negativas. Como a gente viu, né, nenhum lugar define quantos elementos. Se a gente está usando aquela forma antiga, usando o i, eu consigo falar, ó, quero só, sei lá, do primeiro até a metade, né? Ou eu quero da metade pro fim, ou eu quero, sei lá, tipo, os 4 do meio, né? Ou eu quero pegar do início ao fim, mas pulando de um em um, né? Então, depende muito da granularidade que você quer, mas se a gente vai iterar por todo mundo, né? Excelente, né? Range for é uma adição muito boa ao nosso vocabulário. Se eu não me engano, eles estão querendo alterar um pouco o range for nas próximas versões, né? Para permitir você fazer coisas, né, dessa forma, né, mais legível, mas você tem um pouco mais de controle, né? Mas isso vai ser em versões futuras, né? Por enquanto a gente só tem essa forma de utilizar o range for. Eu também não cheguei a mostrar no vídeo, né? Mas assim como, né, estruturas de controle e laços de repetição que a gente já viu, né? O range for é a mesma coisa, né? Se você só tem um comando, você não precisa utilizar as chaves, né? Eu gosto de deixar isso claro, apesar de que eu sempre recomendo, né, o uso de chaves, eu sempre uso chaves, né? Mas só para ficar claro que se você quiser, você também pode usar sem chave, né? Porque assim como as outras, né, ele espera uma coisa. Se essa uma coisa é um comando ou um bloco de comandos, né? O bloco de comandos é definido por chaves, né? Para ele tanto faz. Então fica a critério, né? Tem gente que gosta de utilizar um comando só sem chaves, né? Eu sempre recomendo usar chaves. Então é isso, pessoal, né? Não tinha muito mais coisa para, né, para dar de exemplo e falar sobre o range for por enquanto, né? E acho que é um recurso simples e utilizado que vai ajudar bastante a gente no futuro, né? Então é isso, né? Qualquer dúvida vocês deixem nos comentários e até a próxima.